Cortei no papelão 2 retângulos com este formato medindo 40 centímetros por 5 centímetros. Para o acabamento das laterais eu vou utilizar cartolina. Passei cola branca nas laterais e recortei tirinhas de cartolina e aí é só colocar bem certinho para ficar com o acabamento perfeito. E pintei de preto as duas partes. E vou usar este pote de sorvete assim branquinho. Vou fazer aqui uma marcação de mais ou menos 5 centímetros e depois recortei. E para recortar eu vou usar um estilete de precisão, mas muito cuidado se você for criança. E eu deixei com esta altura assim, mais ou menos 5 centímetros. E vou encapar com este tecido. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma barrinha aqui na parte de cima para o tecido não desfiar. E aí é só encapar. E encapado ele ficou assim. E aqui eu utilizei a cola universal. E repeti a mesma coisa para outra embalagem. E agora o próximo passo é colocar essas duas embalagens presas aqui na parte do papelão. E para fixar eu vou usar parafusos. Assim posicionei bem certinho como eu queria que ficasse para não ficar torto. Fiz duas marcações na embalagem e depois eu furei com o furador. E aqui o parafuso ele entra certinho no buraco. Com a embalagem já com os dois furinhos e na posição certinha, cuidado aqui na parte de baixo, eu fiz outra marcação, mas agora no papelão. E aí com o parafuso é só você furar esse papelão. O parafuso tem que encaixar certinho no papelão. E aqui já tem os dois buracos prontinhos e os parafusos com a porquinha e a arruela também já estão em posição. E para não ficar rodando o papelão, eu passei cola antes de colocar o parafuso. E aqui eu vou usar a cola universal, coloquei as arruelas e os parafusos na embalagem e agora é só acertar os buraquinhos e colocar a porquinha por trás do papelão. Aperte bem as porquinhas e acerte o papelão para ele ficar bem retinho. E depois fiz a mesma coisa com outro pote. Para um melhor acabamento, eu vou usar essa fita de pompom. E para poder pendurar, eu vou utilizar esta tirinha preta. Para isso, prendi com cola. E para reforçar, eu peguei um pedaço de papelão e colei aqui por cima. E agora é só pendurar. E olha que gracinha que fica. Você pode fazer com mais prateleiras. Você pode fazer da cor que você quiser. Pode não encapar com tecido. Aqui, por exemplo, estão as minhas canetas, tesoura, cola. Você pode pôr o que você quiser. É uma ideia bem legal. O importante é você reforçar para não cair. Uma dica muito importante é não cole só com a cola quente, porque não para. E aí, aonde você usaria esta prateleira? Deixe aqui nos comentários para a gente saber. Vou utilizar essas 4 embalagens. Comecei retirando os rótulos das embalagens. Esses aqui são bem fáceis de tirar. As duas embalagens menores, elas já estavam cortadas. Quem aí nunca cortou a embalagem para aproveitar até o finalzinho do creme? Eu sou dessas. E você? Também corta as embalagens? Nas duas embalagens menores, eu fiz uma marcação e vou recortar esta parte de cima, para ficarem os dois no mesmo tamanho e ficar num tamanho menor. E nas duas embalagens menores, eu também recortei esta parte de cima. Essas duas partes eu também vou usar. E depois de recortada, eu aproveitei e limpei bem as embalagens. Na parte de cima da embalagem que sobrou, eu vou recortar a tampa e vou aproveitar esta parte branca. E agora eu vou encapar todas essas embalagens com esse tecido lindinho que eu adoro. E aqui você pode encapar tanto usando a cola quente como a cola universal. Eu usei logo a cola quente, já que a embalagem ela é meia durinha e deu perfeitamente. E as duas partes pequenininhas eu também encapei. Recortei um retângulo no papelão, medindo 18 por 20 centímetros e também encapei com o mesmo tecido. E o próximo passo é colar todas as embalagens aqui neste papelão. Estas duas partes de baixo vai servir para colocar clipes, fitas washi tape, coisinhas pequenininhas. E nas de cima eu vou colocar as minhas canetas. E para dar assim um charminho fofíssimo que eu adoro, eu decorei com essas flores brancas. E na parte de baixo eu decidi colocar essas florzinhas menores.
E assim ficou um charme, ficou um luxo esse meu porta-canetas. Vai ficar aqui em cima da minha mesa. Olha que lindo que ficou. Você também pode fazer colorido usando vários tipos de tecido de várias cores. Ou fazer a base de uma cor e as embalagens de outras cores. Eu vou usar esta garrafa plástica e também vou usar esta menor. E as duas garrafas são quadradas. Recortei a garrafa no meio e vou utilizar apenas a parte de baixo. E para decorar eu vou utilizar palitos de sorvete e fui colando um do ladinho do outro. E eu usei a cola quente. Primeiro passei a cola quente no palito e depois é que eu coloquei na garrafa plástica. Fui colando os palitos assim com a garrafa nesta posição, porque daí na parte de baixo eles vão ficar todos certinhos e aí o acabamento vai ficar muito mais bonito. E olha que graça que já ficou esta parte, os palitinhos todos direitinhos e bem certinhos. E para o acabamento de baixo eu vou utilizar esta calça jeans que já estava aqui toda recortada. O ideal é você utilizar um pedaço um pouquinho maior, mais ou menos uns 2 dedos maiores de cada lado da garrafa e também um pouco maior na parte de cima. Para poder fazer um saquinho, eu costurei em uma das aberturas e fiz pontos simples à mão mesmo. E depois de costurado, é só você abrir assim como estou mostrando e vou costurar aqui nesta ponta, nesse sentido. E eu também fiz a mesma coisa para o outro lado. E assim já está aqui costurados os 2 cantinhos e a parte de baixo. E agora ao virar, vai virar um saquinho com essas pontinhas para dentro. E esse saquinho é que eu vou colocar dentro da garrafa e virar esta parte de cima para fora, para fazer o acabamento. E aí é só você arrumar esse saquinho dentro da garrafa e acertar também esta parte de fora. E agora vamos para a parte que eu mais gosto. E eu vou usar esta rendinha. Aqui na parte de baixo eu coloquei a rendinha de uma maneira que não cobrisse todo o palito, para mostrar esse detalhe do palito que eu achei que ficou super legal. E vou colocar 3 rosinhas de EVA. E aí eu fiquei em dúvida se colocava aqui na parte de cima ou aqui no meio. Olha que gracinha que ficou essa ideia. Eu achei muito fofinha. E aqui no lugar do jeans você pode fazer com qualquer tecido que você tem sobrando aí na sua casa. E na garrafinha menor eu vou fazer a mesma coisa. Recortei no meio, colei os palitos em volta de toda a garrafa e também vou forrar com jeans. E aqui, como o jeans era muito largo para a garrafinha, eu decidi recortar e colar. E eu fiz o saquinho igual do outro, e aí é só colocar dentro e também decorei do mesmo jeito. E assim vou ter um conjuntinho, olha que fofinho que eles ficaram. Os 2 juntos ficam muito bonitinhos, você pode fazer até um maior com uma garrafa de água de 5 litros. Primeiro removi a tampa e vou guardar a tampa. Removi esse plástico que é super fácil, é só recortar uma pontinha e puxar que esse plástico sai bem fácil. Fiz vários pontinhos aqui nesta parte para fazer um risco e depois recortei. Recortei com estilete porque é bem fácil, mas muito cuidado se você for criança. Peça ajuda a um adulto. E depois acertei com a tesoura para ficar o mais retinho possível. Para decorar eu vou utilizar este guardanapo. E como ele tem esses desenhos de um lado e do outro, eu recortei a minha embalagem de acordo com o tamanho do guardanapo para ficar certinho e não ficar um em cima do outro. E como a embalagem não é retinha, ela é meio oval, então eu decidi fazer primeiro uma parte e depois a outra parte. Por isso recortei mais uma vez o guardanapo. Esses guardanapos normalmente vêm 3 folhas, mas eu vou utilizar apenas a de cima. E para colar eu vou colar nesta posição. Vocês podem observar que eu vou colar apenas uma parte para ficar bem certinho. E aí é só você utilizar cola própria para decopagem, aplicar a cola e depois pegue um plástico e passe por cima junto com o guardanapo. E vai alisando com o papel para não ficar bolhas e nem enrugado, mas sempre colocando o plástico por cima.
Depois de colado, deixe secar bem para só depois fazer a outra parte, porque senão quando você for virar, esta parte do guardanapo vai colar na mesa. E aí é só fazer o mesmo processo aplicando a cola e colocando o guardanapo. E depois de bem seco, é só você pegar uma lixinha, lixar bem esta parte de cima para retirar o excesso do guardanapo e ficar bem lisinha esta parte. Olha que lindo que já vai ficando. Desta maneira, os telefones ficaram perfeitos e não ficaram nem enrugados e nem ficou um telefone em cima do outro. E fiz a mesma coisa para a embalagem redonda. E depois que as duas embalagens estão bem sequinhas, eu utilizei esse verniz fixador. Agora é preciso dar o acabamento nesta parte aqui para ficar bem bonito. Para dar esse acabamento eu vou utilizar uma fita de cetim branca. E aí é só colar essa fitinha assim. E para incrementar eu vou utilizar este cordão de bolinhas douradas que eu vou colar nesta parte de cima e nas laterais também. Olha que lindo que ficou e que perfeição que fica. Fica bem bonito, é uma peça decorativa onde ela vai poder utilizar como um vaso ou como um porta-trecos, poderá colocar os seus pincéis, lápis, as suas canetinhas.